Olá, sétimo ano. Hoje o nosso conteúdo ele vai envolver todos os assuntos que a gente já viu até agora, que são as operações com os números inteiros, raiz quadrada e potenciação, tudo em um só cálculo. E isso tudo a gente dá o nome de expressões numéricas, quando a gente junta várias operações em uma continha só, tá? Então a gente vai ver sobre isso hoje. Por exemplo, como é que a gente resolveria essa conta aqui? De cara, vocês acham que é bem difícil, que tem muitos números, que não vai dar certo resolver. Mas eu garanto a vocês que dá para fazer de uma forma bem simples e que não vai ser difícil. Mas para isso, para se tornar fácil essa conta bem grande, a gente tem que seguir uns passos, certo? Tem que seguir um passo a passo para poder fazer e não se confundir nas contas. Porque se eu começar a resolver aqui, depois aqui e assim por diante, fazer tudo de maneira desorganizada, eu vou me confundir e vou errar. Então, eu vou dar um passo a passo a vocês. Se quiserem anotar no caderno, anota para não esquecer, certo? Primeiro, nós vamos resolver expressões que estão dentro do parênteses. A gente olha para essa expressão bem grande, a gente vai primeiro olhar para o que está dentro do parênteses, ou raiz quadrada, ou potência. Nessa expressão, a gente tem uma raiz, tem uma expressão dentro do parênteses e tem potências. Então, é o que a gente vai resolver primeiro. E esse restante, a gente só copia, tá? Vocês vão ver isso mais na frente. Mas lembrem-se disso. Primeiro, parênteses ou colchetes ou chaves primeiro. Depois, raízes e potências, certo? Em segundo lugar, a gente vai resolver a divisão. Depois de ter resolvido isso aqui, a gente vai resolver a divisão. Ah, tia, mas tem uma divisão e uma subtração dentro do parênteses. O que é que eu vou resolver primeiro? A divisão. Depois a subtração, certo? Depois da divisão, a gente resolve a multiplicação. Então, resolveu a divisão, resolve a multiplicação depois. E o restante dos números vai repetindo, certo? Em quarto lugar, a subtração. E, por fim, a adição. Então, para resolver essa expressão numérica, a gente vai seguir esse passo a passo. E fazendo esses passos, nós não vamos ter erro. Então, agora a gente vai resolver essa expressão e ver como é que fica. Vamos seguir todos esses passo a passo. Todos esses passos e aí vamos chegar a um resultado, certo? Ó, eu coloquei aqui a expressão numérica. E lá no passo a passo, primeiro a gente vai resolver o que está no parênteses, raiz quadradas e potências. Então, vamos lá. A gente vai resolver essa raiz quadrada e essa potência. Primeiro, qual a raiz quadrada de 4? É o número que vezes ele mesmo dá 4, que é o 2, não é? Agora, aqui eu tenho uma propriedade de potência. Eu tenho a divisão de duas potências com a mesma base. Quando eu tenho uma divisão, eu subtraio os expoentes. Então, eu vou repetir o 2 e vou subtrair 3 menos 2, 1. Esse resto aqui que eu não marquei, eu só vou copiar. Então, vai ficar assim. Raiz quadrada de 4 é 2, mais 2, eu repito, e subtraio os expoentes porque eu estou dividindo. 3 menos 2... continua dentro do parênteses, porque eu ainda não resolvi. Esse restante aqui, ó, eu só copiei, tá? Ainda tem uma expressão dentro do parênteses, então eu vou resolver só ela. Para não confundir, eu vou resolver só essa expressão, só a potência, certo? Vai ficar como? 2 elevado a 3 menos 2, eu repito 2, 3 menos 2, 1. Vai ficar 2 elevado a 1. Isso aqui eu repeti, e tudo isso aqui eu também repeti. Agora eu vou resolver essa potência e a divisão, seguindo passo a passo, certo?
Vamos resolver isso aqui, que é 2 elevado a 1 é igual a 2, não é mesmo? Porque é o 2 uma vez. E 4 dividido para 4 é igual a 1. Então, vamos lá. Repito 2 mais, aqui fica 2, porque o 2 uma vez é o 2, mais 2 vezes 2 eu repeti, menos 4 dividido para 4, 1. Depois que eu resolver a divisão, eu vou resolver a multiplicação, certo? 2 vezes 2 é igual a 4. 2 mais 2 eu repeti. 2 vezes 2 eu resolvi, que é 4. E o menos 1 eu repeti. Agora, eu vou fazer, depois da multiplicação, eu faço a subtração. Então, o próximo que eu vou resolver é o mais 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Então, eu repito, 2 mais 2, está aqui. E resolvo 4 menos 1 igual a 3. Agora é só somar. Por último, é a adição. 2 mais 2, 4, com mais 3 é igual a 7. E assim, a gente resolve essa expressão numérica, desculpa. E o resultado dela é 7, certo? Resumindo, o que foi que eu fiz? Eu segui um passo a passo. Primeiro, eu resolvi a raiz quadrada e as expressões que estão dentro do parênteses. A raiz quadrada é fácil, é só lembrar da tabuada. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? O 2. Já aqui dentro do parênteses, eu tenho uma propriedade de potência. Eu tenho a divisão de duas potências com a mesma base. Então, eu vou repetir a base. Quando é divisão, eu subtraio os expoentes. 3 menos 2, 1. E o restante, vocês vocês viram que eu só repeti, não é? Então, resolvi de novo o que estava dentro do parênteses, coloquei aqui e o restante eu repeti. Agora, eu resolvi essa potência, só transformei ela em um número. E aqui resolvi essa divisão, 4 dividido para 4, 1. Depois da divisão, vem a multiplicação. O restante eu copiei, resolvi a multiplicação, que deu 2 vezes 2, 4, e repeti o menos 1. Depois da multiplicação, fiz a subtração. 4 menos 1, 3, e o restante eu repeti. Agora, no final, que eu tenho só soma, eu somei. 2 mais 2, 4, com mais 3, 7. Entendido? Qualquer dúvida, vocês me procuram no grupo do WhatsApp. Façam a atividade e até a próxima aula.